Oi, boa tarde. Primeiramente, queria me desculpar aí pelo atraso. Nós tivemos um pequeno problema aí de conexão, mas que, graças a Deus, foi resolvido a tempo, né? Queria agradecer a participação de vocês que se inscreveram, né, de estar aqui conosco hoje no dia, participando desse evento, desse webinar que tem como título Ikigai, como superar a crise com um propósito. Bom, meu nome é Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou diretora de eventos da ABRH São Paulo, aqui na Regional do Vale do Paraíba, e também sou diretora executiva de uma empresa chamada CIA-DH, que é Companhia de Desenvolvimento Humano, que é uma consultoria focada em soluções para RH. Esse encontro, na verdade, virtual, ele faz parte de uma série que nós estamos fazendo, elaborado pela BRH São Paulo e as devidas regionais, né? Para trazer as informações das melhores práticas nessa época que a gente está passando tão desafiadora aí do coronavírus, né? Do Covid-19. Agradeço imensamente a disponibilidade do Rafael de estar aqui conosco hoje. Enfim, de realmente se colocar aí para compartilhar conosco a todo o seu conhecimento relacionado ao propósito e ao Ikigai especificamente, né? Rafael é um querido, nós já nos conhecemos há bastante tempo, né, Rafael, de outros eventos, né? Está sempre à frente lá na BRH com a gente, é um dos nossos mestres de cerimônia nos eventos que nós fazemos, né? É um apaixonado por educação com propósito de vida. Atualmente, o Rafael trabalha também como palestrante, consultor empresarial, sempre focado em educação com propósito, mestre em gestão e desenvolvimento regional, MBA em gestão de recursos humanos, ele é administrador de empresas e embaixador do Ikigai. Antes de eu passar a palavra para o Rafael, queria só combinar algumas questões com relação ao nosso webinar. Então, ao lado vocês têm um chat, as pessoas não estão visíveis para nós, né? A gente ocultou, mas é importante que vocês coloquem no decorrer da apresentação do Rafael as perguntas, alguns comentários, enfim, qualquer questão que vocês tenham referente ao assunto que está sendo discutido, né? Que eu vou estar mediando, então, o evento aqui e ajudando o Rafael a poder responder ao final as nossas perguntas. Previsto em torno de 1 hora, a gente vai abrir, então, no finalzinho, alguns minutos para as perguntas, ok? Rafael, deixo com você, então, a palavra. Valeu, Ana. Obrigado pelo carinho, por essa apresentação tão generosa. É uma honra estar com você aqui fazendo esse webinar. Obrigado a todos que estão presentes, assistindo a gente, prestigiando a gente nesse momento. E eu fiquei muito assim, honrado e feliz de receber esse convite da BRH aqui do Vale para tratar desse assunto, né, questão do propósito, do Ikigai, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivenciando. Então, eu trouxe aqui para a gente, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Share screen. E vamos lá. Eu trouxe aqui para a gente uma conversa que nós vamos ter sobre. Está aparecendo para vocês? Legal. Ikigai, supere a crise com propósito. E para começar essa nossa conversa, eu queria trazer para vocês a história de um cara que, nos idos da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de concentração, bem como toda a sua família. Teve todos os seus bens confiscados, como aconteceu com as famílias que passaram por esse terror, né? Estamos falando de crise, aquilo com certeza também foi uma crise gigantesca. Ao lado dele, nos campos de concentração, enquanto ele fazia trabalhos forçados, mais de 3 anos que ele passou nesse campo de concentração, ele viu inúmeras pessoas perecerem, familiares, e apesar disso ele se mantia bem. E aí era muito estranho ver isso, bem assim, na medida do que era possível, óbvio, como quem estava passando fome, quem estava passando por todas as provações que ele estava passando. O mais impressionante foi quando ele saiu de lá. Muitas pessoas, como era de se esperar, saíram absolutamente traumatizadas desse evento, e ele, mais uma vez, se apresentava uma pessoa em boas condições. E as pessoas perguntavam: o que está acontecendo? O que tem, né, de tão especial? Como é que você consegue passar por isso? Essa pessoa que eu estou comentando com vocês
é Viktor Frankl. Ele já era um estudioso, né, da mente humana antes de entrar nos campos de concentração. E enquanto ele passava por aquela experiência aterrorizante, aquela experiência horrenda, né, pela qual todas as pessoas passaram, ele tinha muito filme para ele que pela primeira vez na vida ele estava conseguindo ter acesso à experiência do que realmente era o efetivo desespero humano. E ele estabeleceu um sentido, um significado para aquela experiência horrenda que ele estava passando na vida dele, de quando ele saísse de lá, ele seria muito mais competente, muito mais capaz de ajudar as pessoas a superarem o desespero, ajudar as pessoas a superarem as mais profundas crises da sua vida. Viktor Frankl sai dos campos de concentração para fundar uma nova corrente no estudo da mente humana, que é a logoterapia. E tem um de seus livros mais famosos, chamado Em Busca de Sentido. E acho que é basicamente aí que a gente deve começar a nossa conversa de hoje, pessoal. Esse momento é difícil, temos ao mesmo tempo pessoas que estão desempregadas, perdendo seus empregos ou incapacitadas de trabalhar, por um lado, e por outro lado temos o pessoal da RH alucinado de tanto trabalhar no meio dessa crise, a cada medida provisória que surge, a cada novidade, tanta coisa para resolver, tanta gente para auxiliar, enfim, nós estamos absolutamente vivendo uma crise e chega o momento de estabelecer um sentido para esse momento que nós estamos vivendo. Viktor Frankl estabeleceu uma fórmula bastante interessante para a gente entender a questão do desespero. A fórmula é D igual a S menos S. Como assim S menos S? Desespero igual a sofrimento menos sentido. Então, assim, se você passa... Nossa vida inteira nós passamos por situações que trazem sofrimento, trazem dor. Porém, quando esse sofrimento, essa dor não tem sentido, nós entramos em desespero. Mas o que seria o sentido? É só a gente pensar numa academia, por exemplo. Ficar lá levantando quilos e quilos de peso durante um tempão, se eu parar para pensar, uma coisa que te deixa com dor no dia seguinte, para muitas pessoas seria uma coisa dolorosa no primeiro momento. Mas quando tem o sentido da forma física que você quer alcançar, aquilo deixa de ser desespero e se torna um desafio. Viktor Frankl traz uma série de contribuições para nós e esse livro é bastante interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na trajetória, na história e nas descobertas de Viktor Frankl, mas essa também se tornou uma grande busca minha, a busca de um sentido, de uma razão para a gente acordar e lutar todos os dias. Eu acabei, além de Viktor Frankl, encontrando uma filosofia muito legal vindo lá da terra dos meus ancestrais, chamada Ikigai. Nessa minha busca, eu encontrei essa filosofia. E o que significa, afinal, então, Ikigai? É uma palavra muito bonita, que é composta por dois conceitos, que Iki significa viver, Gai significa razão, Ikigai, a sua razão de viver, a sua razão de acordar todos os dias para lutar, independente dos tamanhos desafios da vida. É a sua razão para enfrentar esses desafios, é a sua inspiração, é a sua motivação para enfrentar tudo que vem pela frente, como, por exemplo, essa crise tão grande que a gente está vivendo. Sim, é inspirador imaginar que a gente vai ter um Ikigai, vai ter um propósito, uma razão para viver, mas é importante a gente pegar essa filosofia tão bonita e transformar em algo que a gente possa aplicar na nossa vida, um método Ikigai. E é isso que eu compartilho com vocês no dia de hoje. Algumas esferas para a gente observar na nossa vida pregressa, atual e o que nós pretendemos construir daqui para frente, tão logo passa esse momento tão desafiador que nós estamos enfrentando, esses 4 círculos, essas 4 esferas ajudam a gente a estabelecer sentido, a estabelecer propósito naquilo que estamos vivendo. Vamos então começar aqui a nossa jornada, vamos começar a nossa busca e esse é o primeiro acordo que eu preciso fazer com vocês. A gente tem às vezes a expectativa de que um propósito, algumas pessoas têm essa ideia, é uma coisa única que você vai encontrar na tua vida e vai viver em cima dele, em cima dele a vida inteira. A primeira coisa que a gente tem que fazer um acordo é que o propósito, a sua razão de acordar todos os dias está em constante transformação. E é uma busca constante, ressignificar e refazer essa transformação na sua vida. As 4 esferas que a gente vai conversar agora, elas se transformam o tempo todo, as coisas que você ama, os talentos, a causa, tudo isso vai se transformando e com isso também a sua razão de todo dia, de acordar todos os dias. Então, nosso primeiro acordo é, nós agora iniciamos uma busca contínua para construir essa razão, esse sentido para a nossa vida. E o primeiro ponto para a gente pensar em relação ao propósito, que esse cara que a gente está vendo aí na tela está experimentando, está vivenciando, sentindo, é a gente se conectar com as coisas que a gente ama fazer. E é interessante refletir sobre as coisas que a gente ama fazer, porque é muito fácil a gente se confundir com pequenos prazeres, né? Pequenas satisfações do dia a dia, que mais tarde às vezes não tem as melhores consequências. Quem já tentou fazer uma dieta sabe bem o que eu estou falando. Né? Então, quando a gente fala de coisas que a gente efetivamente ama fazer,
Tem um autor bem legal para falar sobre isso, para ajudar a gente a identificar isso, que chama-se Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fala sobre o estado de flow, o estado de fluidez. As coisas que você realmente ama fazer te deixam nesse estado de flow. O que é o estado de flow? É aquela sensação de que quando você está fazendo algo que você realmente ama, ou está com com alguém que você realmente ama, o tempo deixa de existir. Cada um de nós já experimentou essa sensação, né, de que o tempo voa, o tempo, né, deixa de existir por alguns instantes. Às vezes a gente confunde essa ideia do tempo voar, mas o que é o tempo deixar de existir por alguns instantes? É uma sensação composta por três coisas. A primeira coisa, você fica selfless. As coisas que a gente ama fazer, elas são, ou seja, selfless no inglês a gente poderia dizer desapegado. As coisas que a gente ama fazer, a gente faz por aquilo em si. Quer dizer, quando a gente faz uma coisa esperando uma recompensa, muitas vezes a gente faz uma coisa esperando uma recompensa, né? Eu vou fazer isso porque eu vou ter um salário, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo, estou buscando uma recompensa. As coisas que a gente ama fazer já são a recompensa em si. Quais são as coisas que você faz que por si só elas são uma recompensa, que você pode se desapegar, esperar uma recompensa específica para poder fazer? Essa é a questão do amor, né? O selfless. A segunda é que as coisas que a gente ama fazer, elas deixam a gente no estado de effortless, ou seja, não há esforço. E a ideia de não esforço é que, assim, pode ser muito trabalhoso. Eu e a Ana aqui eu já não tenho mais cabelo, né? Mas estava aqui arrancando os cabelos para fazer a tecnologia funcionar, o meu computador aqui rodar os slides, a internet não estava conectando, você sabe como é que isso está agora. E apesar dessa trabalheira toda, eu estava hiper empolgado aqui para que logo isso funcionasse, a gente começasse a nossa conversa. A ideia do effortless é que, apesar do trabalho imenso que às vezes dá para fazer uma coisa, aquilo não é pesaroso. Então, quando a gente está em estado de flow, a gente fica selfless, a gente fica effortless, desapegado, a gente não tem uma sensação de esforço e principalmente a gente fica timeless. O tempo deixa de existir. Cuidado para não confundir com a ideia de que o tempo voa, porque às vezes isso acontece muito no dia a dia, nessa correria, né? O tempo parece que ele some e a gente fica ansioso. Não. Quando a gente está no estado de timeless, é que a gente se concentra tanto no que está fazendo que a gente desconecta do tempo. E quando vai prestar atenção de novo, parece que o tempo voou. Legal, né, essa questão do amor. Então reflitam aí, quais são as coisas que você realmente ama fazer? E nas mais diversas esferas da sua vida. Se conectar com o seu Ikigai requer um certo grau de desapego, às vezes, da jornada que a gente teve até aqui. Às vezes a gente olha para a nossa profissão e fala, ok, eu me desgastei, eu vim até aqui meio que no automático, eu vim aqui porque eu tinha que fazer uma faculdade, tinha que conseguir um emprego, mas na verdade o que eu realmente gosto de fazer, o que eu realmente amo fazer é X, Y. E aí as pessoas às vezes não acreditam, né, que é possível a gente viver o nosso propósito. Então, as coisas que você ama fazer são uma primeira reflexão. Primeira etapa da nossa jornada é essa. A segunda é que esse carinha aqui está feliz da vida, né? Refletindo, pensando sobre isso e se destacando. No meio de multidão de gente cinzenta, sem muita vontade, né, de viver, de fazer as coisas. Esse carinha aqui está feliz da vida porque ele tem muito claro para ele quais são os seus talentos. E essa é a nossa segunda esfera do Ikigai. Essa palavra talento, às vezes pode soar para nós um tanto cruel. A gente pensa, poxa, mas será que eu tenho algum talento? Não é talento? Eu não sou nenhuma pessoa talentosa, eu sou uma pessoa normal, que me esforço e tal, mas será que eu tenho algum talento? E aí é muito legal a gente parar para entender que essa crueldade da ideia de não me sinto talentoso em nada, vem da noção de que para ser considerado talentoso, você tem que ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Tem que ser o melhor naquilo que você faz. É meio triste, porque só tem lugar para um melhor, né? E os outros tantos, onde é que ficam? Os japoneses têm uma outra perspectiva em relação a talento, que a gente pode compartilhar juntos, que é a noção de kodawari. O que é kodawari? É entender que talento não é aquilo que você é o melhor do mundo fazendo, mas aquilo que você deseja e se esforça para ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. Talento não são as coisas que você é o melhor do mundo fazendo, mas aquilo que você busca ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. O nome disso é kodawari. Quais são as coisas que você quer fazer melhor que você a cada vez que você faz? Antes de iniciar essa nossa conversa de hoje, eu fiquei lá pensando, poxa, que história diferente eu poderia trazer para falar sobre a questão de crise? E aí fui lembrando dos vários exemplos que a gente tinha e trouxe Viktor Frankl, eu tenho mais uma para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Cada vez que eu faço essa palestra, eu busco fazer um pouquinho melhor que da última vez. Quais são as coisas que você busca fazer melhor a cada vez que você faz? E você sabe que buscar fazer melhor uma coisa que você gosta, às vezes dá um trabalho imenso. E as pessoas nem percebem essa mudança, essa transformação que você fez. Às vezes você mesmo não percebe essa mudança. Mas é aí que está o seu kodawari. É pequena melhoria após pequena melhoria, dia após dia, ano após ano, que vai fazendo você ficar único, inigualável no que você faz.
em Ikigai, a gente entende talento como uma busca contínua. E se aprimorar é uma coisa que é especial para nós e acabar se tornando único naquilo que a gente faz. Aqui então, gente, a gente chega à nossa segunda esfera do Ikigai. Então, primeiro as coisas que a gente ama fazer, segundo os nossos talentos, né? E é um momento agora para a gente refletir na crise. Se você está aí, né, você de repente perdeu o seu posto de trabalho e ao mesmo tempo é um momento terrível, difícil, o aperto financeiro vem, mas muitas vezes pode ser libertador. Eu tenho amigos que relatam sobre isso recentemente, sabe? Que o trabalho que eles estavam num círculo vicioso de estar preso àquilo que dependia daquele dinheiro. Quando o trabalho foi embora, eles finalmente puderam pensar, e agora? O que eu posso, o que eu quero fazer da minha vida? E esse é um momento importante para fazer esse tipo de reflexão. Para você que hoje está trabalhando e está alucinado, reflita sobre isso, as coisas que você ama, as coisas que você quer fazer cada vez melhor. Só que essas duas primeiras esferas que a gente conversou agora, elas não são suficientes para você viver efetivamente o seu Ikigai. A gente olha para amor e para talento, a gente está olhando para o quê? Para dentro, para uma jornada de autoconhecimento contínua. Agora, é muito importante para a gente se conectar ao nosso Ikigai, a gente manifestar e viver o nosso Ikigai, a gente ir para esse terceiro questionamento que a gente vai conversar agora. Esse que esse carinha aqui está buscando nessa nossa imagem, está buscando manifestar. Aquilo que a gente pode chamar da nossa causa. O que seria, então, a nossa causa? Antes que pareça, né, uma ideia essencialmente filantrópica, altruísta, eu preciso ter uma causa para o mundo, é bom ficar claro que assim, as coisas mais básicas da vida a gente pode encontrar uma causa na qual a gente sirva e seja útil para outras pessoas, que o nosso propósito, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer ser cada vez melhor, possa ser útil para as pessoas à nossa volta. Então, pensa no seguinte, pensa no contador de uma empresa, né? Que permite que a empresa pague suas contas em dia, seus fornecedores, né, seus funcionários. Você aí do RH que está fazendo esse trabalho, mantendo a empresa nos eixos, né? Em meio a todo esse desafio que a gente está enfrentando. Você tem uma causa? Com certeza. Para responder a sua causa, basicamente responda a seguinte pergunta. Eu sirvo para... Três pontinhos. Ao que eu desejo servir o meu amor, o meu talento? A que causa eu desejo dedicar isso que eu tenho de tão especial dentro de mim? Eu tenho mais uma dica para você, para te ajudar a ir além, às vezes, da profissão que você vive hoje. Para identificar a sua causa, pare para investigar por um minuto quais são as coisas que, quando mal feitas, você fica absolutamente indignado. Quais são as coisas que, quando mal feitas, eu uso inclusive o verbo indignação, porque realmente você tem que levar a alguma ação específica, você não consegue deixar quieto. Você tem que falar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, aquilo inquieta você. Quais são as coisas que, quando mal feitas, te deixam indignado? E, por outro lado, quando bem feitas, te deixam inspirado. A sua causa normalmente é composta por coisas que, quando mal feitas, você fica indignado, quando bem feitas, você fica inspirado. Isso vai compondo a sua razão, o seu motivo de acordar todos os dias. Reflita então, complete a frase, eu sirvo para, três pontinhos, ao que eu desejo servir o meu amor, ao que eu desejo servir o meu talento, a que causa, a que necessidade do mundo. Eu faço mais uma reflexão aí, né, sobre essa questão de causa, para a gente expandir, tentar encontrar onde a gente se encaixa, onde a gente resolve se dedicar às pessoas à nossa volta. Eu faço a seguinte pergunta, bem ampla para começar. O que o mundo precisa? Isso, se a gente fosse escrever aqui, não ia ter webinar que coubesse todas as coisas que o mundo precisa, ok? Então, tudo bem. Vamos fechar um pouquinho mais essa pergunta. O que o seu mundo precisa? O que as pessoas à sua volta precisam? O que as empresas à sua volta precisam? O que o seu bairro, a sua família, né? E as coisas que o mundo precisa estão mudando completamente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Quais são as necessidades que você pode atender? E mesmo dentre as coisas que o seu mundo precisa, vão ter várias que de repente você não se sente atraído por fazer. Eu brinco muito nas minhas palestras, né, quando eu falo sobre propósito, quando eu levo isso para empresas e assim por diante, falando... Quem sente que no seu mundo precisa de políticos mais honestos? Todo mundo levanta a mão e fala, eu acho que precisa, né? Então, todo mundo sente que a gente precisa. E quem está afim de se candidatar? Às vezes uma ou duas pessoas levantam a mão na palestra. Eu falo, bonito, né? Todo mundo quer político mais honesto, mas ninguém quer se candidatar? E é isso mesmo. Porque a sua causa não necessariamente tem que ser na política. Você não vai resolver todos os problemas do mundo, mas entre os vários problemas que o mundo tem, existem aqueles que você fala, sou eu que resolvo esses problemas. Qual é a sua causa? E aí, gente, refletindo sobre a questão da nossa causa, a gente
começa a olhar para fora e começa a ver onde a gente aplica esse nosso Ikigai, essa nossa razão de acordar todos os dias. Onde a gente vai conseguir ter força e onde a gente coopera com outras pessoas. Só que, vamos lá, vamos fazer um seguinte questionamento, né? Nesse momento tão desafiador que a gente está enfrentando. Se você já tem essas coisas todas que você ama, se você tem essas coisas que você quer ser cada vez melhor, se dedicar e ter habilidade, se essas coisas podem ser úteis para as pessoas à sua volta, o que te impede? O que te impede de fazer isso? Ou de fazer mais disso na sua vida hoje? Se de repente já começou, mas não está conseguindo viver disso atualmente. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, uma das respostas mais comuns que eu recebo é dinheiro. Ah, Rafa, isso que eu gosto, que eu quero fazer, ou que, né, até me inspira em fazer, porque vai ser útil para outras pessoas, desculpem, não dá dinheiro, ou eu não tenho dinheiro suficiente para começar esse negócio, essa ideia que eu quero hoje. E, gente, dinheiro é somente um dos diversos limites que as pessoas vivenciam na hora que começam a abraçar a coragem de buscar viver o seu propósito. E são muitos os limites, muitos mesmo os que a gente vai buscar superar o tempo todo. Falei sobre dinheiro, mas muitas pessoas me respondem com o tempo. Ou falam, olha, Rafa, eu não tenho tempo para me dedicar a isso agora, porque eu estou no começo da minha carreira, eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando, está uma loucura, essa coisa que eu amo vai ter que ficar para um segundo plano, enfim, essa coisa, né? Às vezes no começo as pessoas dizem. Depois, alguns anos mais para frente, mas já estou tão, né? Já tenho tantos anos que eu estou trabalhando nisso. Lá mais para frente as pessoas dizem, mas agora já estou me aposentando, será que eu vou me dedicar a isso? O tempo já passou. Então, a gente tem uma série de crenças limitantes em relação ao tempo. E eu faço um convite para você. Eu tenho um programa de televisão, vou comentar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, na outra história que eu vou compartilhar com vocês, em que eu retrato histórias de pessoas que estão vivendo o seu propósito. Se depende muito dos seus limites é o tempo. Uma das histórias, acho que foi da quinta ou sexta entrevista que eu fiz, chama-se tratava justamente de uma senhora que abriu aos 60 anos e resolveu abrir um restaurante. Aos 60 anos, abriu seu restaurante para conseguir alimentar e cuidar da sua família e se dedicar a uma coisa que ela sempre gostou. Olha que interessante. Será que existe um limite em relação ao tempo para isso? Às vezes o limite está relacionado a pessoas, eu não tenho quem me ajude, né? Ou eu não consigo fazer isso sozinho. Às vezes está ligado a competências. Poxa, Rafa, eu não sei se eu não sei se eu estou pronto para fazer isso. Gente, os limites estão aí. O desafio é justamente começar a enxergar como nós vamos superá-los, né? Jung já dizia, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Viktor Frankl, inclusive, se apoderou também dessa frase, usava muito isso nas suas falas sobre a questão do sentido. Quando a gente começa a estabelecer um propósito, aí chega mais, passa a começar a ser, uma vez que já sei o porquê e o que eu quero, uma etapa de começar a ver como viabilizar isso na nossa vida. Esse passa a ser, então, o desafio de vencer nossos limites, né? Vou falar, Ana. Pegando um pouco esse contexto onde você fala aí da questão da causa e a causa que realmente nós temos, hoje a gente se depara com uma situação que a gente teve que abarcar uma causa que não necessariamente era nossa, né? É verdade. Então, essa situação que a gente vive pela questão não só do coronavírus, mas, enfim, das questões econômicas, das restrições que as empresas estão passando, pelas dificuldades. E olhando para esse público do RH, talvez qual seria o pulo do gato que você daria de dica? Como que a gente pode estar passando por essa fase que, por vezes, você está abrindo mão da sua própria causa em prol de uma causa maior, né? Exatamente. Ana, esse é um ponto importante, né, do viver o seu propósito, seu Ikigai, que é a questão da flexibilidade. Às vezes a gente fala, mas essa não era a minha causa, né? Mas passou a ser. Quer dizer, no momento em que você está numa posição de ajudar as pessoas, né, como gestor de pessoas, gestor de RH, no seu dia a dia, a receberem seus salários em dia, a se manterem capacitados, a manterem o clima organizacional, a cultura organizacional, na hora que uma pandemia como essa vem, ela passa a fazer parte da nossa causa, a gente conseguir atender essa necessidade. E é muito louco, sabe, Ana, que é um ponto também para a gente refletir, o nosso desapego a essa causa, ao mesmo tempo essa dedicação, mas por outro lado um desapego, porque a causa muda, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu brinco às vezes com isso, eu falo assim, quem dava aula de digitação, por exemplo, perdeu emprego, né? Ou até mesmo quem às vezes ia ensinar para a gente os pacotes básicos de Word, Office e tudo mais. Quantas escolas tinham para esse tipo de coisa que deixaram de existir? Tem causas que foram extremamente importantes e que daqui a pouco
se tornam completamente relevantes. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele por muitos anos, a família dele se dedicou ao ramo de fotótica, né, que é para fazer impressão de fotos. É uma causa que deixou de existir. Conseguir se desapegar, né, de uma causa para enxergar uma nova que está surgindo é uma das grandes sacadas de você conseguir viver e reconstruir o seu propósito o tempo todo, né? Porque senão a gente realmente fica tentando viver um momento que já passou, uma causa que já ficou para trás. Não sei se eu consegui responder aquilo que você perguntou para nós aqui. Muito bom, obrigada. Legal. Olha, legal. Eu vi que eu estou com o chat também aberto, eu vi que a Alda, ela perguntou para a gente flexibilidade ou adaptabilidade. Alda, eu considero que as duas coisas, né? Assim, o que é ser flexível, né? Ou adaptável? Acho que são palavras bastante próximas para a gente enxergar isso. É uma chave para conseguir entender a diferença entre ser persistente e insistente. Meio próximo essas duas ideias, né? O que eu entendo como ser insistente? É quando a gente fica muitas vezes tentando usar o mesmo modelo, o mesmo método, ou como a gente acabou de falar, insistindo, nossa, mas era tão bom antes dessa crise que não tinha esse problema, já foi. Já não tem mais como você ficar tentando fazer aquele passado voltar. Isso seria ser insistente. O que é o persistente? É a pessoa que define o objetivo e vai usando a flexibilidade, adaptabilidade, adaptação às situações para tentar encontrar alternativas de continuar prosseguindo em direção a esse objetivo. E mesmo ao olhar o seu objetivo, sempre está aberto para refletir se esse objetivo ainda compensa, se os benefícios, as recompensas que virão desse objetivo ainda serão maiores do que os esforços, os empenhos que estão sendo colocados lá, né? Então, essas são algumas reflexões para a gente pensar em relação aos limites. E aí é uma coisa importante, a gente tem muito claro para nós que só existe uma pessoa no mundo que estabelece quais são os nossos limites. Nós mesmos. Rafa, olha o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Como é que você fala que nós mesmos estabelecemos os nossos limites? Sim. A gente aqui aceita quais são os limites que a gente vai vivenciar até então. A gente não precisa se estender muito aqui nos inúmeros exemplos de superação. Tem filme, tem vídeo, enfim, tem dinâmica, tem tudo de pessoas que se superam, gente que tem deficiência física, gente que perde tudo e reconstrói a empresa. E quando eu falo sobre isso, eu de forma nenhuma quero parecer aqui que eu venho a julgar quem está vivenciando um limite pesado na sua vida. Nós precisamos de um esforço gigante para conseguir superar os limites que nós temos, mas nós os estabelecemos. E muitas vezes a gente estabelece limites até de uma forma responsável. Pessoas que por quê? O limite, ele também tem um poder importante para nós, que é permitir que a gente se proteja, que a gente mantenha foco nas coisas que a gente quer, né? Pessoas que não estabelecem até onde vão com as coisas, entram muitas vezes no modelo de insistência, de ficar muitas vezes insistindo no modelo que não vai levar, que já não vai mais trazer resultado algum. Eu também tenho que estabelecer um limite de que, a partir daqui eu vou seguir um novo rumo, eu vou seguir um novo caminho na minha vida, né? Então, muito sobre estabelecer os limites é também saber dizer não só o que eu vou fazer a partir do meu propósito, mas todas as coisas que eu não vou fazer. Preste muita atenção nisso. Viver o seu propósito não é só definir o que você vai fazer daqui em diante, mas também ter muito claro o que a partir de agora você não está mais disponível para fazer na sua vida. Então, e também não só romper e vencer limites, mas também estabelecer alguns limites de coisas que você já não deseja mais para você daqui para frente. Legal? E essa superação constante de limites, essa superação de desafios que a gente está enfrentando na nossa vida, é que justamente vão construindo dia após dia, conforme a gente acorda e vai trabalhando o nosso propósito, a sensação de estar vivendo o nosso propósito. O viver o propósito é justamente a superação constante dos desafios da vida. É ter um sentido para os desafios que você enfrenta. É você olhar para aquele ambiente de trabalho que você vai hoje e ter muito claro quem são as pessoas que são impactadas por esse seu trabalho, quantas pessoas se beneficiam disso, quantas pessoas da sua família se beneficiam por você ter esse trabalho hoje. E se você está buscando algo novo na sua vida, eu já dou outra dica. Que tal começar com um hobby? Às vezes, começar, né, esse novo rumo da tua carreira, largar tudo, jogar para cima, não é muito o que eu aconselho. Por que eu não aconselho isso? A gente tem histórias muito bonitas e legais de pessoas que largaram tudo e deram hiper certo, e acho isso maravilhoso. Mas para cada história dessa, tem uma centena, alguns milhares de histórias que deram errado também, não jogar tudo para cima e seguir em frente. A dica que eu dou no Viver o Seu Propósito é comece aos poucos. Começar aos poucos é basicamente pegar aquela coisa que é especial para você, que até hoje você não conseguiu viver disso, e começar a separar um tempo da tua agenda para curtir essa coisa, né? É música, um tempo para você poder cantar, é arte, um tempo para você poder pintar, é uma nova carreira que você quer construir, estudar um pouco mais sobre essa carreira, se aproximar de pessoas que já estão nessa carreira, nesse novo rumo, fazer networking nessa área, de repente fazer algum curso ligado a isso,
quando eu falo de voluntariado, dedicar, inclusive, o seu tempo, o seu talento a causas, não precisam ser só sociais, você pode fazer isso, né? Eu tenho uma grande amiga, a Fabi Araújo, da Corrente do Bem, ela resolveu ajudar pessoas a arrumarem seus currículos. A gente está no RH, né, nesse período, e aí disso se tornou, na verdade, um grande empreendimento que ela tem hoje, que é a Corrente do Bem pelo Emprego, né? Era de Pinda, depois virou do Vale, depois já, né, hoje já é nacional esse projeto dela. Então, existem várias formas de você começar aos pouquinhos e, de repente, você não faz ideia do tamanho que isso vai tomando na sua vida conforme você separa tempo para se dedicar a isso. Eu uso uma frase muito poderosa em relação a viver o seu propósito, que é: o que você foca, expande. O que você foca, expande. No que você está colocando foco na sua vida hoje? Nesse emprego que já não te faz mais feliz, ele vai continuar expandindo e crescendo ao longo dos próximos anos da sua vida. Você começar a conseguir separar um pouquinho de foco e de tempo para se dedicar a expandir aquilo que você realmente deseja, é um passo importante para você começar a viver o seu propósito. E aí vem a reflexão, né? Mas e agora, Rafa? Como é que eu faço, né? O que mais você poderia dar de dica para mim, ou de sugestão, orientação, para que eu caminhe em direção ao meu propósito? Eu comentei com vocês agora há pouco que eu tenho um programa de televisão, né? Então, quem quiser assistir, conhecer esse programa, é só escrever no Google. Aproveita que você está assistindo aí pela internet, né? Abre lá o Google, escreve Heróis de Propósito. Né? Heróis de Propósito, é na televisão TV RVC. Pode até colocar meu nome, Rafael Takei. Heróis de Propósito. Eu separei foram mais de 50 histórias que eu entrevistei até hoje no Herói de Propósito, né? Fora o programa de rádio que eu também tenho, enfim, foram tantas histórias. Eu separei para hoje uma história muito legal de uma moça chamada Cici. O que tem de especial em relação a Cici, né? Ela, como muitos de nós, tinha seu emprego, sua carreira, sua vidinha, família, filho, um filho absolutamente maravilhoso, do qual ela, assim, tem um imenso orgulho. Esse filho fez faculdade, fez mestrado, vinha se dedicando a um doutorado para ajudar as pessoas na parte de biomecânica, né? Ele estava buscando, enfim, melhorar o mundo dele, melhorar pessoas que estavam passando por situações as mais difíceis na sua vida. E esse filho, em dado momento, recebeu a notícia que ele tinha alguns meses de vida pela frente. Imagina para uma mãe, vendo um filho crescer e sonhar e tudo aquilo que a gente imagina, de repente a notícia de que seu filho tem poucos meses de vida pela frente. Como receber essa notícia? Eu queria contar para vocês uma daquelas histórias inspiradoras em que, de repente, não deu tudo certo, ele superou e se curou, mas não foi o que aconteceu. O filho dela realmente faleceu exatamente no prazo que os médicos trouxeram, no mesmo prazo. Como é que você ficaria, você pai, você mãe, você parente, tendo uma pessoa especial e uma pessoa que está contribuindo tanto com o mundo, assim, de repente deixando, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida depois de uma tragédia como essa? Bom, a Cici, no primeiro momento, obviamente, não tinha a menor resposta para isso. Ela se trancou em casa, ela não queria falar com ninguém, as pessoas tentavam ajudá-la a superar esse momento, tentavam acolhê-la, mas nada que as pessoas dissessem fazia sentido. Dias se passaram, meses se passaram, e ela, pouco a pouco, começou a tentar encontrar algumas coisas que trouxessem alguma alegria para ela, né? Apesar de estar tão isolada e passando tanta tristeza. A Cici, então, estava assistindo um programa de bordado e resolveu brincar com isso. Ela viu que coisas coloridas deixavam ela feliz, melhoravam um pouquinho o dia dela, faziam com que as coisas fizessem um pouquinho mais de sentido. Ela nunca tinha feito nenhum curso de bordado, nunca tinha aprendido nada específico em relação a isso. Ela começou por conta própria, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ideia, além de simplesmente mexer com alguma coisa colorida, pegar a linha e fazer coisas coloridas, bonitas, e foi desenvolvendo uma técnica, foi melhorando, e pouco a pouco aquilo foi virando um pano, foi virando um tapete. Ela deu de presente para uma pessoa, para uma segunda, viu um sorriso, e começou a desenvolver uma técnica dela. A Cici, quando vocês assistirem lá no programa Herói de Propósito, vocês vão ver que desse momento em diante ela transformou completamente a vida dela. Ela criou uma nova técnica, como ela não tinha formação em bordado, e quem já fez bordado sabe que existe todo um padrão para poder fazer, é o ponto, é isso, aquilo. A técnica dela é completamente informal, e hoje ela roda o mundo fazendo workshops, treinamentos, sobre essa técnica de bordado, e não só pelo bordado em si, mas ela faz especialmente para ajudar a levar cor novamente para a vida das pessoas. Através do bordado, ela conseguiu restabelecer um novo propósito na vida dela. Essas técnicas, estar com as pessoas com quem ela está, rodando o mundo, fazendo esse trabalho,
permitiu que muitas pessoas dali em diante saíssem da sua zona cinzenta, da sua zona preto e branco, e conseguissem restabelecer um propósito. Essa é uma das tantas histórias que eu retratei nesse programa Herói de Propósito até hoje. Convido vocês a assistirem. Para você que está buscando uma inspiração, às vezes a história da Cici não é exatamente aquela que tem conexão com você, nem a da Dona Dina que abriu aquele restaurante, mas eu tenho gente de todas as idades, todas as classes sociais, todas as origens, para você de repente buscar alguma inspiração, algum caminho para você construir o seu propósito. E é esse convite que eu faço agora para vocês. Olhem para a sua volta e, ao buscar construir o seu propósito, tem 3 pilares principais que a gente pode encontrar uma resposta. O mais comum que guiava as pessoas até então, né? É o famoso propósito do ter, coisas objetivas e concretas que eu preciso conquistar. O que eu quero ter? O que eu quero ter pode sim ser uma razão. Hoje existe uma certa condenação das pessoas que querem uma coisa material, ou que querem um determinado emprego, ou quero ter um relacionamento. Acho que não cabe a nós julgar o momento de cada um sobre as coisas que a pessoa deseja ter. Algo que você realmente deseja de coração conquistar e ter na sua vida pode ser um bom motivo para você acordar e enfrentar os desafios. Eu quero ter a satisfação de entregar um bom trabalho, eu quero ter o meu emprego mantido, eu quero ter a minha família próxima de mim. Se isso é o seu propósito para continuar, parabéns, é uma grande razão. No momento que a gente começou a questionar o ter, e as pessoas falaram, a gente tem que ser menos materialista, a gente tem que buscar mais o ser, entrou então no plano o que a gente chama de propósito ontológico, que é ontológico, que é o porquê eu existo, qual a minha razão de existir. Essa visão, às vezes, algumas pessoas têm, assim, muito claras para elas, né? Como tem um pouquinho sobre a Cici, contei sobre o Viktor Frankl, mas para algumas pessoas buscar um porquê eu existo, às vezes pode soar um pouco angustiante. Para alguns, as religiões respondem isso, né? Independente de qual seja a sua religião, as pessoas muitas vezes encontram a resposta na religião. Para outros, uma causa responde isso. Agora, se essa resposta do para que eu existo, do porquê eu existo, da sua razão de ser, às vezes fica um pouco pesada de encontrar, eu te convido, ao invés de pensar do porquê, começar a pensar do para que eu existo. Então, ao invés de parecer uma coisa que já foi definida e que veio escrita para você ter que seguir pronto, algo que você não tem muita escolha, ser essa razão do porquê, que já veio pronto e escrito para você, você assumir a liberdade de definir o para que eu decido existir daqui em diante. Que sentido eu quero dar à minha vida. A gente faz essa decisão através das nossas ações. Então, o que eu vou fazer, o propósito realizador? O que eu pretendo fazer daqui em diante que vai manifestar o meu propósito para as pessoas à minha volta? Essa é a grande dica que eu tenho para passar para vocês. Realizar e viver o seu propósito se faz através de pequenas ações. Não tenho a ideia de que o propósito tem que ser uma coisa extraordinária para o mundo. Tem que ser algo extraordinário para você. Quais são as pequenas coisas que você faz dia após dia que geram impacto positivo na sua vida, nas pessoas à sua volta e que pouco a pouco te dão uma razão para acordar e enfrentar todos esses desafios. Gente, essas são algumas das reflexões que a gente tem em relação ao Ikigai. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, Ikigai é uma jornada na vida, porque as coisas que a gente ama, elas se transformam. Pensa naquela música que você adorava ouvir, botava no repeat 1 milhão de vezes, que agora você não aguenta mais ouvir de tanto que já ouviu, não é verdade? Vamos para pensar sobre talentos. Então as coisas que você ama mudam, né? As coisas que a gente se dedica, que está apaixonado, e que elas se transformam com o passar do tempo. Alguns amores são para a vida toda. Talentos. Quantas coisas a gente já buscou ser bom na nossa vida e ou a gente já se tornou bom o suficiente e agora está buscando um novo desafio, ou deixou de fazer sentido e falar, esse nível já está bom para mim, agora eu quero outra coisa. Os talentos se transformam. A gente conversou com a pergunta da Ana Paula sobre a causa, né? Só a causa se transforma, as necessidades do mundo se transformam. A pandemia trouxe para a gente aí uma série de transformações em relação a necessidades. Então, atente-se às mudanças na causa, nas necessidades à sua volta. E pouco a pouco, olhando cada uma dessas esferas, se cada uma delas se transforma, obviamente, a sua forma de viver o seu propósito dia após dia se transforma também. E é nesse ponto que a apresentação aqui eu vou encerrando e desejo assim, sucesso imenso em seus propósitos. O que eu vou fazer agora vai ser me dedicar a algumas perguntas que estão no nosso chat e abrir para a gente poder bater um papo sobre a questão de propósito e como enfrentá-lo nesse momento de pandemia. Desde já, obrigado pela atenção que a gente teve até aqui e vamos às perguntas que a gente encontrou no nosso chat. Rafael, tem uma pergunta aqui da Alda, que é com relação à elevação do nível de consciência. Ela gostaria de ouvir um pouco aí da subsistência ao social.
Basicamente, pelo que eu estou entendendo, Uhum. como que a gente consegue fazer essa relação com o nosso nível de consciência, né? Do propósito, relacionado ao propósito. Essa é uma pergunta muito legal, que às vezes a gente fala, mas eu estou querendo ver meu propósito, mas a empresa que eu vivo, ela é uma empresa absolutamente capitalista, que só quer saber do lucro, né? E então as pessoas também estão só buscando seus salários, assim por diante. Como é que eu faço para levar essa questão do nível de consciência? A primeira entrevista que eu fiz no Herói de Propósito foi com um cara chamado Ronaldo, que ele é um dos embaixadores da causa das empresas B aqui no país, né? O que são as empresas B? São empresas que têm o lucro, sim, como uma coisa extremamente importante, mas que têm uma dedicação a uma causa. A empresa dele, uma das empresas dele, fica aqui em Jacareí, é uma empresa que se dedica à reciclagem de artigos tecnológicos, né? Ele faz a reciclagem, não é reciclagem comum, mas computadores, televisão, tudo aquilo que a gente não sabe para onde mandar, ele vai lá e desmonta e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, tem várias empresas gigantes que estão fazendo parte dessa causa das empresas B, como Natura, entre outras tantas, né? Sim, então respondendo à questão da Alda, expandir seu nível de consciência é uma forma de você sair da mera subsistência, do sobreviver, né, ao viver plenamente. E a gente passa a sentir que a gente está vivendo plenamente quando a gente vê que o nosso trabalho, a nossa dedicação diária, ela traz impactos positivos para as pessoas à nossa volta. Então, com certeza, isso é a questão de expandir a nossa consciência. Por isso que a jornada de ver o seu propósito é um contínuo aumentar, expandir do seu autoconhecimento e do seu autodesenvolvimento. E outra questão aqui, Rafael, que é da Isabel, na Uhum. verdade é uma reflexão, né? Boa. Acho que a grande dificuldade de aprofundamento do pensamento num tempo de tanta superficialidade. Quem se é, o porquê se é e o para quê, né? Exigem profundidade, não superficialidade, né? É uma reflexão dela e ela está perguntando o quanto você concorda com isso ou não. Olha, Isabel, eu concordo plenamente. A gente vive um mundo de superficialidade e de fuga para fora. Como assim fuga para fora? Até parece um pleonasmo, mas não. A gente pode fugir para o lado e pode fugir até para dentro da gente. A ideia da fuga para fora é que a gente passa muito tempo em redes sociais, a gente passa muito tempo em maratonando séries, a gente passa muito tempo tentando fugir de olhar para nós mesmos. Parece que esse silêncio de olhar para nós mesmos é simplesmente aterrorizador. E essa é uma das coisas que tem gerado muita dor nesse momento de pandemia com as pessoas isoladas dentro de casa. De repente elas se viram sem poder sair, sem poder ir para outros lugares e tendo que olhar para si mesmas e refletir sobre o que querem fazer da sua vida daqui em diante. Então, sim, é um dos desafios nesse tempo de tanta superficialidade. O que a gente pode fazer em relação a isso é ser o exemplo, ser o exemplo do que a gente quer para o mundo, né? Nós mesmos nos dedicarmos a essa reflexão e ajudarmos as pessoas que começam a despertar para esse tipo de reflexão também. Essa se tornou uma grande causa, né? Quando eu falo sobre propósito com as pessoas, quando eu faço encontro como esse meeting que a gente está tendo aqui, é justamente para compartilhar um pouquinho dessa mensagem, trazer um pouco dessa provocação para que a gente saia do automático, né? Legal, Isabel, obrigado pela colocação aí. E outra questão que eu queria trazer para reflexão, Rafael, é com relação ao tema protagonismo, né? A Legal. gente se depara sempre com essa dualidade, né? Em alguns momentos a gente se vitimiza muito por algumas questões, ou porque realmente não estão ao nosso alcance, ou porque é mais cômodo para a gente ser vítima, e outras vezes a gente consegue estar protagonizando. É muito difícil a gente enxergar um propósito ou alguém que tenha um propósito que não assuma a rédea dessa situação e realmente protagonize frente à sua história, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do protagonismo e o propósito. Tem absolutamente tudo a ver. Tanto que eu ministro uma formação, né, de embaixadores Ikigai, que basicamente são uma formação para pessoas que querem encontrar e viver o seu propósito e ajudar outras pessoas nesse processo. Depois, quem quiser mais detalhes, é só entrar em contato comigo, Rafael Takei, pode me procurar em qualquer das redes sociais, Facebook, Instagram, a que você preferir, eu estou lá para a gente poder bater um papo, tá? Embaixadores Ikigai. E uma das etapas do trabalho de Embaixadores Ikigai que a gente tem é a jornada do herói. Ligado justamente com a questão do protagonismo. A Jornada do Herói, ela se tornou muito famosa, né? Um estudo que Joseph Campbell popularizou para o mundo, se tornou muito famosa pelos roteiros de Hollywood que se inspiraram nele, né? E a gente traduziu isso dentro da jornada de protagonismo. O que entra nessa questão do protagonismo para você sair da posição de vítima ou de vilão e passar a ser um herói na sua vida? A primeira é a gente começar a identificar as coisas que a gente precisa perdoar.
e se desapegar. A gente falou muito sobre desapego durante a nossa sessão, nosso encontro de hoje, mas ao que ou a quem eu preciso perdoar para conseguir seguir em frente? O rancor, a mágoa, normalmente estão ligados, a gente ainda está preso a um sentimento ruim, alguma coisa que já passou para nós, né? E enquanto a gente não consegue liberar e entregar esse perdão generosamente, a gente fica apegado e preso numa posição de vítima. Depois de encontrar o perdão, de encontrar essa liberdade, o próximo passo, a próxima etapa que nós vamos enfrentar é começar a descobrir quais são os aprendizados. O que eu aprendo com isso? Que pessoa melhor eu me torno graças a tudo isso que eu estou enfrentando? Tá aí o exemplo maravilhoso que a gente trouxe de Viktor Frankl no início da nossa conversa, né? Olha esse cara passando por tortura nos campos de concentração, falar o que eu aprendo com isso? Eu aprendo efetivamente que é o desespero, ele cria uma fórmula, ele cria uma teoria. Graças ao aprendizado que ele teve, segundo passo, ele conseguiu construir um terceiro, que é a gratidão, que lá na Jornada do Herói a gente chama da volta com o Elixir, né? Ele consegue agradecer a experiência que teve, porque ela torna ele uma pessoa melhor que pode contribuir mais com o mundo dele dali em diante. Isso é absolutamente uma posição de protagonismo. Gente, só um minutinho, eu vou aqui só ligar a luz, porque quando eu comecei a luz natural estava boa, agora pelo jeito já começou a ficar escuro. Beleza. Nossa reunião foi meio que de fim de tarde aí, né? O crepúsculo veio e estava começando a ficar escuro, viu que já estava desaparecendo. Então, o ponto, nós falamos então sobre a jornada do herói, né? O protagonismo passa então para assumir essa sua posição na vida, perdoe para começar as coisas que aconteceram, as pessoas que te magoaram, as dificuldades que estão sendo postas para você. Não só para pessoas. Perdão pode ser, por exemplo, para a situação, circunstância que a gente está vivendo nesse momento, né? Também. Aceite que isso aconteceu, desapegue e vá em frente. Segundo, passe a enxergar o que você aprende com isso, né? E que você pode se tornar daí em diante. Para a partir daí você conseguir assumir a questão da gratidão e seguir em frente como protagonista. Essas são algumas dicas que a gente tem em relação a protagonismo e propósito. Ok. Rafael, mais uma pergunta aqui. Quais as orientações que você dá para não perdermos o foco do nosso propósito? Ah, que legal. Eu vi aqui a pergunta veio da Raquel Merlin, uma querida, uma amigona minha. Quais orientações eu dou? Esse é um ponto importante também. Quando a gente fala de propósito, é uma coisa bastante inspiradora, mas não dá para parar na inspiração, a gente precisa ir efetivamente para a transpiração. Eu trabalho essa questão de propósito muitas vezes com alunos na aula de empreendedorismo, e a gente faz a seguinte jornada quando a gente faz essa migração de você identificar seu propósito, essa causa inspiradora, esse motivo, para concretizar isso na realidade nas aulas de empreendedorismo. Após começar a sentir o cheiro, né, a sentir aquela emoção de que, poxa, pode ser por aqui o caminho do meu propósito, chega o momento de estabelecer um objetivo. E tem uma ferramenta que é muito comum no meio empresarial para a gente estabelecer nosso objetivo, que é o SMART, né? Você conseguir pegar aquela coisa, aquele sonho, aquele desejo que está batendo em você, seja algo que você quer ter, ser ou fazer, e SMART. Primeiro, ser específico, dar o máximo de detalhes possível. M, buscar ser mensurável, quantificar, né, valores, pessoas, número, né, o que você puder quantificar vai tornando isso mais real, mais próximo de você. Tornar isso alcançável, ver o que você já tem de recursos e que recursos você precisa conquistar ainda para ir em direção ao seu propósito. Aqui começa a entrar o estabelecimento de algumas metas, alguns passos para fazer esse objetivo virar realidade. O R é de relevante do SMART, né? Por que esse propósito é importante para você? A gente vê que a causa ajuda a gente a responder isso, né? Por que é importante para você e para as pessoas à sua volta? Por que as pessoas vão se dedicar a essa causa junto com você? E o T é delimitar no tempo. E aqui entra uma coisa importante em relação ao foco. Separe um tempo na sua agenda para o seu propósito. Um dos maiores especialistas em produtividade, aquilo que normalmente a gente chamava de gestão do tempo, chama-se Christian Barbosa, é um brasileiro e é internacionalmente reconhecido pelo que ele faz. O primeiro livro dele, um dos mais relevantes que ele publicou até hoje, chamado Tríade do Tempo, começa em seu primeiro capítulo falando sobre propósito. Se eu quero ser produtivo, se eu quero ter foco, eu preciso definir primeiro quem eu sou e o que eu realmente desejo fazer da minha vida. E aí estabelecer quais são as coisas que contribuem com isso e separar um tempo na minha agenda para o meu propósito. Porque senão a gente vive na esfera do que o Christian explica que é ser circunstancial ou viver na esfera da urgência. Vivo apagando fogo ou fazendo coisas que não acrescentam em nada na minha vida. Então, o foco passa por isso. Investigar o seu propósito, ver se você começa a sentir um cheiro de propósito, definir o objetivo. A técnica do SMART ajuda bastante a gente nisso e quebrar esse objetivo em metas que caibam na nossa agenda para pouco a pouco você ir realizando isso na sua vida. Ok.
Bom, acho que finalizamos com todas as perguntas que nós tínhamos, Rafael. Legal. Não sei se você gostaria de dar mais uma última palavra antes da gente ir para os encerramentos. Bom, eu quero sim, primeiro, mais uma vez, agradecer a BRH por essa oportunidade, agradecer aos nossos participantes como um todo. Nós tivemos mais de 40 participantes aqui ao vivo com a gente, que se mantiveram fiéis ali, tá? Ficaram linkados com a gente essa hora inteira, então entendo que com isso o pessoal gostou, né? Parece que a Vera fez uma pergunta no QIA depois, Ana, vê se aparece lá a pergunta para a gente poder, questions and answers, né? Tá lá em cima para a gente poder dar uma olhadinha. Então, quero agradecer e quero deixar a seguinte posição para vocês. Propósito é para ser uma coisa para ser curtida e não uma coisa para ser sofrida. Não se sinta angustiado por, de repente, não ter muita clareza ainda de qual é o seu propósito. Investigue, curta. Quando você começar a sentir uma coisa que você gosta de fazer, comece a separar um tempo para isso, para ficar cada vez melhor. Comece a ver como você pode fazer isso para outras pessoas. Veja a história da Cici. Ela encontrou uma coisa que ela estava gostando, que eram cores, foi ficando cada vez melhor, criou uma técnica completamente nova que está sendo compartilhada pelo mundo inteiro de bordado. E ao começar a compartilhar com outras pessoas, ela encontrou uma nova causa, uma forma de viver. Hoje é remunerada pelos workshops, vende seus produtos a um preço bem interessante. Então, comece aos poucos. Essa é a grande dica que eu gostaria de fechar a nossa fala de hoje. Ok. Vera, depois ele te responde então no privado, porque infelizmente entrou lá no Q&A e a gente acabou não olhando, porque a gente estava só focando mesmo no chat, ok? Ana, eu abri o Q&A, tem 5 minutinhos. Posso, de repente, responder Pode. Pode. Ela perguntou assim, eu vejo os tipos de propósito, objetivo ontológico e realizador, alinhado com as fases do ser humano. Como você vê? Eu creio que, assim, realmente a gente começa por coisas objetivas, quando a gente está mais novo, mais imaturo, a gente quer ter coisas, quer ter liberdade, quer ter dinheiro, quer ter uma namorada, namorado, enfim, a gente quer ter coisas. E aí a gente entra numa fase, no final da adolescência em diante, para se questionar sobre quem eu sou, se realmente sou aquela pessoa que me disseram, né, que eu deveria ser, que meus pais me impuseram, que a sociedade seja lá o que for. E a gente começa pouco a pouco com o trabalho, com nossas realizações, a fazer. Mas eu vejo que apesar de a gente poder enxergar passo a passo nisso, dali em diante na nossa vida, o tempo todo a gente vive estabelecendo propósitos que são ligados a essas três vertentes. A gente vive encontrando coisas que nós queremos ter e que a gente vai correr atrás para conquistar, seja um negócio que a gente quer abrir, uma carreira que a gente quer construir o próximo passo. A gente vive buscando a próxima coisa que a gente quer fazer, uma viagem, um curso, um aprendizado, e pouco a pouco a gente vai construindo quem nós somos, a nossa identidade, e reconstruindo essa identidade conforme os elementos do nosso propósito se transformam também. Obrigado, Vera. A pergunta foi excelente, espero ter respondido também. Que bom que deu tempo. Boa, Bom, valeu. gente, novamente quero agradecer a participação aí do Rafael, de todos vocês. Estivemos aí com quase 50 pessoas envolvidas aí nesse webinar. Acho que o tema é super relevante e bastante oportuno, né, pelo momento que a gente está passando, onde, como o Rafael falou, o propósito ele não é estático, e eu sinto, às vezes, que cada dia eu tenho um propósito, né? Tem dia que a gente, nessa situação de isolamento, né? A gente acaba vivendo sentimentos também muito diferentes, né? Tem dia que tá tudo ótimo, tem dia que tá tudo uma droga, né? E aí, qual é o propósito para você sair disso tudo, né? E acho que foi bem rico. Agradeço as perguntas que o pessoal fez. Também queria aproveitar e estender o agradecimento aos nossos patrocinadores de gestão, que é a Consiga Mais, a Laurete, a Lirete, o McDonald's, a MetLife, a Propay e o Santander. O vídeo desse encontro ele vai estar salvo, disponível lá no canal do YouTube da BRH São Paulo. E deixo também aqui, né, um convite para quem não conhece a BRH São Paulo e as suas regionais e quiser saber mais sobre o nosso conteúdo e serviços, né, para todo o universo do público de RH, estamos à disposição, ou diretamente pelo site da BRH, ou procure um de nós, né? E o nosso próximo webinar está marcado para o dia 5 de maio, às 9 da manhã, com o tema o RH na arrancada da retomada exponencial. As inscrições são gratuitas, né? Você vai encontrar esse link, né, desse webinar lá no site da BRH, ok? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo carinho de todos que estão agradecendo aqui também. Foi muito especial. Valeu, gente.